remédios, fisioterapia e sua ATM continua doendo. Isso acontece porque ninguém investigou a verdadeira causa do seu problema. Se você está cansado de tratamentos que apenas aliviam temporariamente a sua dor, ou você acabou de ser diagnosticado e quer evitar anos de sofrimento, continue assistindo esse vídeo. Eu vou revelar o que realmente pode estar acontecendo com a sua articulação e por que a maioria dos tratamentos convencionais falha. Diferente das plaquinhas e analgésicos, que apenas mascaram os sintomas, o nosso método identifica e trata a raiz do problema da sua dor, através de um diagnóstico diferencial completo, incluindo microscopia do sangue vivo, a análise de deficiências minerais e alguns outros, que são exames que 98% dos profissionais ignoram completamente. A dor na mandíbula, ela geralmente começa sutilmente, um estalo ocasional, uma leve tensão, e com o passar do tempo ela evolui para dores de cabeça, dificuldade para mastigar, estalos frequentes e até dores no pescoço e ouvidos. O problema é que a maioria dos tratamentos convencionais apenas alivia temporariamente os sintomas, sem tratar a causa real. Como vemos, em muitos casos aqui na clínica, pacientes relatam melhora inicial com as placas oclusais ou medicamentos, mas os sintomas sempre retornam. O que poucos profissionais consideram é dizer que você tem uma DTM muscular e DTM articular. Isso não é um diagnóstico completo. Digamos que seja apenas uma classificação dizendo onde está a dor, dizendo que você tem DTM e onde está doendo, se é na musculatura ou na articulação. E a verdadeira questão é o que está causando essa disfunção. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico diferencial, que é o que realmente importa. Existem duas frentes de investigação essenciais, que raramente são avaliadas corretamente. A primeira é a investigação local, é o que está acontecendo diretamente na sua ATM e estruturas adjacentes. Primeiro precisamos avaliar a própria ATM e as suas estruturas, a cabeça da mandíbula, os tecidos moles. E para isso tem um exame fantástico, que é a ressonância nuclear magnética, que é o único que a gente vai ver exatamente como estão as estruturas, como é que está o disco, se ele está desidratado ou não, como que está a cabeça da mandíbula, como eu já falei, como é que estão os ligamentos, como está a qualidade do osso. E a gente consegue ver também se tem processos degenerativos. Como nesse paciente que sofria de dores musculares no pescoço e ombros e que apresentavam a destruição da cabeça da mandíbula. Veja essa imagem, como que está a cabeça da mandíbula necrosada, e aqui desenhei como deveria ser o formato da cabeça da mandíbula saudável. Veja o quanto de osso está faltando, e nessa quantidade de destruição que apresenta aqui, se fosse, por exemplo, na cabeça do fêmur, esse paciente estaria sem andar há muito tempo. Algo impossível de diagnosticar sem esse exame. A segunda linha de investigação é a investigação sistêmica. É o que o seu corpo está dizendo sobre a sua TM, como está a condição geral do seu corpo. Aqui está o diagnóstico que poucos profissionais consideram. E o que é muito importante, que a gente consegue fazer isso, no nosso caso aqui, pela microscopia do sangue. A microscopia do sangue vivo. Ele revela alterações no sangue diretamente relacionadas às condições sistêmicas e inflamação articular. Quando analisamos o sangue de pessoas com problemas na ATM, frequentemente encontramos rolô, que é um empilhamento das hemácias, indica inflamação sistêmica que afeta diretamente as articulações, incluindo a ATM. Esse padrão está associado ao aumento de proteínas inflamatórias, como fibrinogênio e imunoglobulinas. Outro achado é a agregação eritrocitária, os glóbulos vermelhos ficam todos aglomerados. Isso mostra uma hiperviscosidade sanguínea que prejudica a circulação na microcirculação da ATM, contribuindo para a hipóxia, a falta de oxigênio e a acidose tecidual. Vamos explicar melhor. O sangue ele é bombeado pelo coração e percorre as veias e artérias, que são como canos de água que abastecem nossa casa. O sangue saudável deve ter essa característica, e assim ele consegue fluir pelos canos, no nosso caso, os vasos sanguíneos. Agora veja como fica o sangue nos casos que eu citei anteriormente. O rolô é onde as hemácias elas ficam empilhadas umas às outras, como se fosse um monte de moedas. E a agregação, onde elas ficam agrupadas umas às outras. E o sangue fica mais espesso e diminui drasticamente a circulação sanguínea. E isso diminui a chegada de nutrientes e principalmente de oxigênio. A isso se soma que nas articulações a gente não tem os vasos sanguíneos chegando diretamente.
e a oxigenação e a chegada de nutrientes se faz por difusão, ou seja, é um filtrado do sangue que sai pelos vasos e chega até a articulação. Veja aqui agora essa diferença. Nós conseguimos corrigir em 40 minutos com um procedimento em consultório, permitindo assim que volte a chegar nutrientes e oxigênio à ATM. Olha aqui como é a diferença, como está sem circular e como está circulando. Outra coisa são os filamentos de fibrina. Eles indicam um excesso de coagulação, o que pode levar à deposição de fibrinas na articulação, agravando assim a inflamação e causando dano à cartilagem da articulação. Essa é outra característica que deve ser corrigida e também relacionada a alterações cardiovasculares. É ligado a alterações cardiovasculares. Uma outra coisa que nós fazemos é o mineralograma e análise de deficiências nutricionais. Isso é essencial para entender se há carências que comprometam a saúde da ATM. Por exemplo, a deficiência de magnésio, ela causa uma excitabilidade neuromuscular, espasmos e uma tensão excessiva nos músculos. A deficiência de cálcio e a deficiência de vitamina D tem estudos mostrando que pacientes com DTM frequentemente apresentam níveis significativamente mais baixos desse nutriente. Carências de zinco prejudicam a regeneração da cartilagem e o controle da inflamação. Vamos citar alguns casos aqui do consultório. O que descobrimos além da dor e vamos analisar um caso real. A paciente Cláudia veio de Minas Gerais com dores intensas na face, diagnóstico prévio de enxaqueca, tontura e dor atrás dos olhos. Ela já havia passado por inúmeros tratamentos sem sucesso. Na avaliação detalhada, nós identificamos sinais de problemas inflamatórios. E antes de iniciar o tratamento da ATM, focamos no controle alimentar e outras medidas para equilibrar seu sistema. A gente precisava mexer na parte sistêmica primeiro, no corpo dela primeiro. E o resultado aí foi surpreendente. Ela relatou melhora significativa não apenas na articulação temporomandibular, mas em diversos sintomas que os tratamentos convencionais nunca conseguiam resolver. Um outro exemplo é o caso da Shirley, que sofria com dores faciais, com dores de cabeça, com dores cervicais, estalos na TM e limitação da abertura de boca. A ressonância magnética revelou o deslocamento completo dos discos articulares e com um tratamento que corrigiu não apenas os sintomas, mas também a causa do problema. Ela recuperou a saúde da TM. Por que a maioria dos tratamentos falha? Os tratamentos convencionais geralmente falham porque focam apenas no sintoma dor, não na causa subjacente. Não investigam alterações sistêmicas que afetam a ATM. Não consideram deficiências nutricionais essenciais para a saúde articular. Ignoram processos inflamatórios que perpetuam o problema. Como vimos nos estudos científicos, pacientes com DTM grave frequentemente apresentam múltiplas deficiências nutricionais. Em média, 3,3 deficiências por paciente. Ferro, vitamina C, vitamina B12, zinco e magnésio são as carências mais comuns. Precisam ser investigadas e repostas. A nossa abordagem integra um diagnóstico diferencial completo, uma ressonância magnética da ATM, quase todos os casos precisa, microscopia do sangue vivo, análise das deficiências nutricionais, avaliação de processos inflamatórios sistêmicos, um tratamento neurofisiológico, que é a correção da biomecânica e funcional da ATM da musculatura, um dispositivo intraoral personalizadíssimo que respeita as necessidades específicas da sua articulação, completamente diferente das plaquinhas que vimos por aí. Ele tem um ajuste neurofisiológico específico. Ele tem um controle do fator. Nós fazemos o controle do fator etiológico, é a causa real do problema, uma abordagem nutricional e sistêmica, a correção de deficiências minerais essenciais para a saúde articular, um controle de processos inflamatórios, a melhoria da circulação e oxigenação dos tecidos articulares. Se você continuar tratando apenas os sintomas, o problema provavelmente vai persistir ou até piorar. Como vimos nos casos da Cláudia e da Shirley e tantos outros pacientes,
A verdadeira solução está em um diagnóstico preciso e um tratamento que aborde todas as dimensões. Não se contente com alívio temporário. Busque por um tratamento que investigue a fundo a causa real da sua dor. Busque um tratamento que considere os aspectos locais quanto os aspectos sistêmicos do que está acontecendo no seu corpo inteiro. Corrija as deficiências nutricionais que afetam a sua articulação temporomandibular. Trate a articulação de forma personalizada, porque cada caso é um caso. E se você já tentou vários tratamentos e não obteve resultado, então descubra agora o que realmente pode estar acontecendo com você. Acesse a nossa página e saiba mais sobre nossa avaliação completa e os processos de diagnósticos diferenciados. A sua TM pode melhorar. Nós temos as ferramentas para descobrir o que realmente está acontecendo e como tratar a sua TM de forma eficaz.